Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez posso dizer, juntamente com você, nesse período de pandemia, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia, Espírito Santo. Esteja direcionando a minha mente, meus lábios, na entrega desta palavra, e que a palavra que vai ser entregue agora, 5 horas, é mais umas 5 horas de madrugada pela manhã, que posso estar aqui para trazer até você uma palavra de graça, de unção, de vitória, de livramento. Aleluia, glória a Deus. Hoje, nós vamos de números e com a direção do Espírito, tenho certeza que neste capítulo, ele é um capítulo de 29 versículos, mas que teve acontecimentos marcantes que é bom nós relatarmos antes de orar nesta manhã, antes de buscar a face de Deus nesta manhã. É bom vermos a situação que se encontrava ali o povo de Israel, a situação que se encontrava o líder deles, Moisés. Como é que você se encontra hoje? Como é que você se encontra hoje? Essa pandemia, essa quarentena começou no dia 20 de março. Nós já estamos nos aproximando do final de julho. São mais de 120 dias. Como está você? Como vai você? Neste período até aqui, eu perdi cerca de 4 ou 5 amigos, colegas, pastores de ministério. Um foi a semana passada. Como é que você está vendo este momento? Eu acredito que muitos certamente estão assim apreensivos. Será que isso vai chegar em mim? Será que eu vou pegar esse Covid? Será que alguém na minha casa vai pegar esse Covid? Será que alguém que eu amo vai pegar? E se eu pegar, o que acontecerá? Certamente está assim. A gente vê as empresas, os comércios, nada podendo ainda trabalhar a todo vapor. Então, qual o cenário desse capítulo 20 de Números? Nós vamos começar o cenário do capítulo 20 de Números com morte, com a morte de Miriam, com a morte da irmã de Moisés. Eu quero dizer para você que diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Cádiz, eu quero dizer para você que o povo de Israel, eles não estavam nesse lugar chamado Cádiz por um acaso, não. Na verdade, eles regressaram ao ponto de onde partiram para observar a terra. Quando eles foram observar a terra prometida, eu falei com você aqui dentro do livro de Números que ele estava em Cádiz. Foi dali que eles partiram para ver a terra. Só que 10 espias trouxeram um, um, um relatório negativo e eles preferiram crer nesse relatório negativo. Por causa disso, Deus permitiu que eles ficassem 40 anos ali no deserto, vai e vem, vai e vem. Então, eles estavam agora de volta em Cádiz. Eles retornaram ao ponto de partida. Eles estavam sofrendo, queridos, a consequência da incredulidade após ouvir o relatório dos 10 espias, lá em Números, no capítulo 13, certo? Eles ouviram e creram nesse relatório negativo. Então, eles provavam com as murmurações, queridos, o seu comportamento não havia mudado. Olha que Deus já tinha falado, olha que Deus já tinha alertado, olha que Deus já tinha corrigido ao longo do tempo. Então, mas eles retrocederam. Queridos, quantas pessoas que às vezes têm retrocedido,
Quantas pessoas que você conhece que às vezes retrocede na sua fé? Quantas pessoas que eram para estar marchando, caminhando e retrocede? Então eles retrocederam e Miriam morre ali, certo? Agora, seguindo aí essa história aqui do capítulo 20, nós vamos ver, queridos, que eles precisavam de água. Nós vamos ver aí, então, do versículo 3, o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Então nós vemos que mais uma vez o povo, eles estavam padecendo, queridos, pelos seus próprios pecados, porque eles culpavam Moisés. Na verdade, eles estavam sofrendo, queridos, por causa das atitudes deles, das ações deles, das escolhas deles. Assim, queridos, acontece hoje com a humanidade. A humanidade sofre por causa das suas escolhas, por causa das suas ações, por causa das suas atitudes. Mas a primeira pessoa que a humanidade culpa é Deus. Culpa Deus, depois normalmente culpa o governo e por aí vai. Culpa o cônjuge, é, culpa os filhos, culpa as autoridades, culpa o sacerdote e assim por diante. Só que o que Deus quer é que a humanidade pare, pense, reflita, certo, amados? As pessoas aqui, elas colocam a culpa em Deus e nos outros e não lembra que o sofrimento deles era resultado dos seus caminhos tortuosos. Se você estiver sofrendo, antes de culpar alguém, primeiro pense, pare, raciocine, reflita. Depois do versículo 5 ao versículo 12, nós vamos ver que eles estavam sedentos. Por quê? Porque não havia água para eles tomarem. Eles já haviam enfrentado essa situação antes. E Deus disse para Moisés: fala para a rocha da água. Aliás, Deus mandou ele bateu. Só que agora foi diferente, porque o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos e dará água. Assim, primeira vez, Deus tinha falado para ele: bata na rocha, tá? Mas agora não. Foi uma outra ocasião agora, eles estavam tendo o mesmo problema. Quantas vezes você já teve o mesmo problema na vida? Quantas vezes você já enfrentou a mesma situação na vida? Às vezes enfermidade, às vezes desemprego, às vezes na finança. E quantas vezes Deus entrou com a providência? Então, Deus já havia entrado providência. Ele sabia que Deus iria fazer algo para matar a sede deles. Então, Deus dá ordem a Moisés: reúna a congregação e fale para a rocha da água. Só que Moisés estava nervoso. Por quê? Gente, eram mais de 3 milhões de pessoas que ele estava guiando ali no deserto, que ele era responsável, tá? Então, veja bem, mais de 3 milhões de pessoas. Pessoas que qualquer coisinha culpavam a ele e depois Deus. Outra coisa, Moisés havia acabado de perder a irmã. Imagine o estado emocional de Moisés. Como é que você está emocionalmente? A pessoa que perde o emprego, a pessoa que tem dívidas a pagar, a pessoa que está enferma, a pessoa que tem alguém enfermo na casa, a pessoa que às vezes perdeu alguém até por causa desse Covid, ou essa apreensão, e se isso me pegar? A pessoa sai de máscara e fica aquele receio, aquela interrogação, certo, queridos? Como é que está o seu estado emocional hoje? Então, queridos, o estado emocional de Moisés não estava bem. Embora eu já li aqui em Números que Moisés era
chamado o homem mais manso da face da terra. Ele era o mais manso da face da terra. Mesmo assim, ele perdera a paciência, porque eram mais de 3 milhões de pessoas que novamente murmuravam dele. Ele havia acabado de perder a sua irmã, estava arrebentado emocionalmente. Mas então, ele não fala para a rocha da água, ele bate, ele fere 2 vezes. Queridos, só que, apesar de enfrentar essas dificuldades, não teve seu pecado tolerado pelo Senhor. Deus reprovou as palavras e atos de Moisés. No versículo 10 e 11 fala assim: E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a vara e saiu muita água, bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis a esta congregação na terras que ele tem dado. Por causa daquela atitude de Moisés e da murmuração do povo, todo aquele povo morreu no deserto. Nenhum deles entraram na terra prometida, nem o próprio Moisés, nem o próprio Arão. O Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou. Queridos, eles foram repreendidos por Deus. Ao longo dos anos, eles presenciaram a morte de praticamente quase toda aquela geração que havia saído do Egito. Só Josué e Caleb foi que entraram na terra prometida. Durante a travessia do deserto, sepulcros eram abertos para o sepultamento de homens e mulheres que falharam na fé. Queridos, a incredulidade deles roubou o direito de usufruir da nova terra. Queridos, quantas pessoas estão perdendo a bênção? Quantas pessoas têm vacilado? Ontem nós pregamos à noite sobre essa questão. A fé inabalável de Paulo, que estava preso, iria morrer, mas ele fala da lealdade ao Evangelho. Ele exorta Timóteo a ser leal. Eu quero nesta manhã, nessa madrugada pela manhã, alertar você: seja leal ao Evangelho, seja leal à Bíblia, seja leal aos ensinos canônicos, tenha uma vida na presença de Deus, tenha uma vida guiada por Deus, leia, medite, creia, pratique, só o Senhor é Deus. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que você tem uma coisa chamada sistema nervoso que atinge sua vida emocional. Muitos estão com câncer hoje porque um dia foram abalados emocionalmente. Muitos estão, às vezes, com gastrite nervosa, outros estão com mancha na pele. Grande parte das enfermidades hoje é por causa dessa tal questão emocional. Não é fácil, mas vale a pena lembrar você nesta manhã as palavras de Paulo a Filipenses, não, onde ele fala em Filipenses para que as pessoas é, não venham estar desesperadas, mas que elas venham ter bom ânimo, que elas venham levar ao conhecimento de Deus toda a sua necessidade através da ação de graça e súplica. O próprio Senhor Jesus, ele disse também aos seus discípulos que não andassem ansiosos também por coisa alguma. Não é fácil, sim, não é, mas creia, busque. O povo de Israel já haviam visto operar milagres, mas desesperaram. Eu sei que você crê em milagre, eu sei que você crê em Deus, eu sei que você crê que Deus te dá a vitória. É por isso que nesta madrugada pela manhã, você levantou mais cedo para receber essa palavra no seu coração. Alguns de vocês vão sair para trabalhar daqui a pouco. Vá em paz, vá crendo no poder de Deus, na graça de Deus. Talvez as contas estão chegando
chegando. Talvez o momento financeiro seu não está fácil, mas creia na graça, creia no poder de Deus, creia na misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que, encerrando aí, que no versículo 22 a 24, nós temos mais uma morte, a morte de Arão. Ele também não entrou na terra prometida. O motivo foi o mesmo que impediu Moisés de entrar. Arão, queridos, apoiou Moisés em sua incredulidade. Ele era o sacerdote. O Moisés cria no Senhor, mas naquela reta final, ele desesperado, ele agiu com incredulidade. Eu quero dizer para você, não desespere, não desamine, crê somente em o nome do Senhor Jesus Cristo. O episódio que ocorreu em Meribá, diante desse fato, podemos considerar uma lição. Quanto mais conhecemos a Deus e a sua palavra, mais temor e tremor, queridos, nós devemos ter. Ele trará as nossas falhas com critérios justos. Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Louvado seja Deus. No versículo 26, nós vemos que Arão morreu e veio então a sucessão. Ele tirou as vestes sacerdotais, transferindo para teu filho Eleazar. O que nós podemos aprender aqui? Arão completou a carreira e foi recolhido ao descanso eterno, mas a obra do sacerdócio escolhido por Deus, Eleazar, deveria seguir fielmente as instruções sagradas. Queridos, os planos de Deus são grandiosos, não podem ser interrompidos ou alterados, nem mesmo diante da morte dos seus filhos. Lá na história do Jó, o Jó ele diz assim, que nenhum dos planos de Deus poderiam ser frustrados. Coloque a mão no seu coração agora. Guarde esta palavra. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. O Arão padeceu, mas o propósito de Deus para a família dele continuou, porque o seu filho agora Eleazar se tornaria o sumo sacerdote. Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus tem planos para a sua família e que nem a morte pode interromper. O apóstolo Paulo ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, eu oro agora em nome de Jesus, abençoando esta mãe, eu oro agora em nome de Jesus, abençoando este pai, esta pessoa que talvez está começando a semana, talvez, quem sabe, temerosa, talvez, quem sabe, dominada por uma angústia, por uma tristeza, talvez notícias de morte ao seu redor têm chegado, talvez o Covid chegou na sua família, talvez o Covid chegou na sua parentela, talvez o Covid chegou na vizinhança, talvez chegou na rua onde ele mora. Oh, Senhor, aí aumenta-se o temor. Pai, talvez o desemprego chegou ao seu redor, quem sabe chegou na sua casa, quem sabe chegou no lar de pessoas a quem o teu filho e a tua filha ama, meu Deus, mas que o Senhor entre com a providência, com a compaixão, com a graça. É promessa do Senhor, por exemplo, ao dizimista, que ele faça prova de ti. É promessa do Senhor, por exemplo, aquele que oferta, dá e será dado. É promessa do Senhor, clama a mim e eu responder-te-ei. É promessa do Senhor, buscar-me-eis e me achareis. Ó Senhor Deus meu, a orientação de Jesus e a do teu servo Paulo foi a seguinte, que o teu povo não deveria estar demasiadamente preocupado por coisa alguma, mas tudo, porém, fosse conhecido diante de ti através da prece, através da súplica, através da reza, através da oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, a tua palavra diz
que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu Deus e meu Pai, que nesta segunda-feira, que teu filho e tua filha possa sair para trabalhar com a cabeça erguida, possa sair para trabalhar, crendo que tu és Deus, crendo que tu és Senhor, crendo que tu a amas, crendo que tu amas a família dela e que ela possa ir para o trabalho em paz, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Eu estou repreendendo toda sorte de enfermidade, das plantas dos pés ao alto da cabeça. Eu estou repreendendo espírito de angústia, espírito de tristeza, espírito de melancolia. Meu Deus, toca, Senhor, toca no corpo desta mulher que se encontra enfermo, toca no corpo deste homem, arranca, Pai querido, toda sorte de enfermidade, porque a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e a tua palavra diz que há poder nas palavras. Então, aqui agora, nessa transmissão, eu libero agora uma palavra de graça, de bênção, de vitória, de livramento, de libertação, em o nome do Senhor Jesus, e que caia por terra todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade. Amém, amém e amém. Querido, querida, o momento é difícil, sim, mas medite na palavra do Senhor. É por isso que Deus tem me levantado para, de madrugada pela manhã, trazer essa palavra para você. Cuidado com as palavras contrárias. Elas fizeram o povo de Deus ficar circulando durante 40 anos. Até o próprio Moisés, que guiou aquele povo, deixou de entrar na terra prometida, porque na reta final agiu com credulidade. Crê somente no poder de Deus, crê somente na graça de Deus, crê somente nas promessas do nosso Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas sejam também agraciadas por ela. Amém.